Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. A Quali é uma empresa de gestão de tráfego. Então, se você tem algum serviço ou produto que deseja anunciar na internet, a Quali tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e também da sua marca. Aqui no canto da tela tem o nosso QR Code. Aponte a câmera do celular para entrar em contato conosco. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Leonardo Jamono, nas redes sociais @leojamono. Eu sou sócio da Quali e host aqui do podcast. Eu sou a Pamela Mapim em todas as redes sociais. Não esquece de se inscrever no canal, de já curtir esse vídeo. Para quem ainda não nos conhece, o Qualicast é um podcast para gerar conexões, contar histórias e distribuir muito conteúdo de qualidade. E hoje a gente tá aqui com ele. Alisson, prazer, Alisson. Olá, Seja bem-vindo. Muito obrigado aí. A gente que agradece, a gente conheceu o Alisson aqui na Mostra Elite. E a gente queria saber mais o que tu faz, porque o que tu faz é muito legal, né? Deu um toque todo especial lá no Espaço da Ju. Verdade. E a gente queria te conhecer um pouquinho mais. Legal. Vamos lá, meu nome é Alisson Schubert Golo, CPF não, brincadeira. RG, Ele escolheu o sobrenome mais facilzinho ali de a gente falar. Imagina, então, como é que é o... Schubert. É praticamente um espirro. Assim. Saúde. Saúde. E então, hoje sou formado em hotelaria, minha graduação é em hotelaria, e tenho uma pós-graduação em gestão de segurança privada em organizações. Um curso bem bacana. Colegas, assim, também muito diferentes, assim, de várias idades. Eu, na época, era o mais novo. O resto tudo era até colega do meu pai, que é aposentado da Polícia Militar. Os caras que foram na academia com ele eram meus colegas ali. E trabalho na área de segurança eletrônica desde 2007. Vamos fazer 16 anos nessa área aí. E aí, sou apaixonado. Me descobri apaixonado, tentei sair, não consegui. Porque realmente é algo que te permite criar muita coisa, né? Entender onde é que está o problema do cliente. E conhecendo o que existe hoje disponível de tecnologia, criar alguma solução específica para aquele caso. Claro, muitas vezes se replica muita coisa, mas o legal mesmo, desafiador, é tu fazer aquilo assim que funcione para aquela pessoa, né? Ou para aquele cenário específico. Eu comparo muito com cozinhar, justamente por ter aquele background lá da hotelaria, né? Muito relacionado à gastronomia. É como se fosse cozinhar, tu tem que conhecer os ingredientes, né? E no momento que eu conheço os ingredientes, a comida boa sai quando, assim, o armário tá vazio e eu tenho que achar isso aqui, aquilo lá, e sai uma coisa muito boa, muito gostosa. Então, no momento que tu conhece tudo que tem hoje disponível, e é um portfólio gigante, em constante mudanças, é difícil, inclusive, de acompanhar, assim, a quantidade de inovação que sai nessa área. Meses, assim, já sai uma novidade. Então, nisso que eu gosto de me dedicar, né? De saber o que tem disponível para poder chegar para o cliente. O cara me diz, tô com um problema que a gente está falando ali. Tá sumindo coisa de dentro da minha casa, não sei se é o cachorro ou se é o gato. Desde esse tipo de problema até, por exemplo, sei lá, um condomínio, um cenário que tem lá. Eu atendo hoje um condomínio que tem 2 quadras, sabe? E sempre tínhamos problema de alguma infraestrutura, alguma coisa assim. Aí sentamos, avaliamos tudo que tinha para fazer e a gente resolveu o problema de verdade. O que era o problema do condomínio? Imagina assim, e a gente vê muito isso. Basicamente, infraestrutura. Então, que eu brinco assim, é barbada. Tu montar hoje o sistema de segurança, não, é só a gente ligar essa coisa nessa aqui e vai funcionar. Só que aí é onde o bicho pega. Porque aí tu tem distâncias, tu tem intempéries do tempo, tu tem a rotina, né, das pessoas ali, como é que funciona aquele espaço. E aí a gente precisa, então, identificar. Então, só dando pontualmente ali, era uma instalação onde tinha muitos cabos aparentes, né? Cabos, às vezes, subterrâneos ali, que utilizavam o metal, e aí metal e água vai dar problema, né? Então, ali a gente reestruturou, tipo, desde o posicionamento das câmeras ali, porque às vezes a gente acha... foi hoje mesmo que eu brinquei assim. Eu falei com a Grazi aqui da mostra, que ela queria botar na casa dela. Eu falei, não, eu vou lá na tua casa, eu ligo a câmera, falando especificamente de câmeras, ligo a câmera e a gente olha juntos.
No momento que tu gostar disso aqui, é isso que vai te resolver. Aí que a gente parte para instalação. E foi mais ou menos o que a gente fez lá nesse condomínio, onde tiramos muitas câmeras do seu lugar, basicamente todas, reposicionamos de uma forma mais econômica, inclusive. Fizemos uma infraestrutura mais adequada, desde cabeamento, os tubos, usamos fibra ótica, rádio. Tem até isso, assim, né? Porque nessa infraestrutura, fibra ótica, rádio, alguns modelos de câmeras. E como eu digo, conhecendo os ingredientes, o que eu consegui fazer? Aproveitei, acho que 70% dos equipamentos que eles tinham que não funcionavam direito, com uma instalação adequada, com planejamento ok. A gente fez um acréscimo, obviamente, de equipamentos, mas tudo que estava sendo lá não foi descartado. Né? Não é aquela coisa de chegar assim, isso aqui não funciona, vou jogar fora, vou fazer de novo. Não, preciso estudar porque, eu digo, o equipamento ele nasceu para funcionar. Ele nasceu para te dar aquele resultado. Se ele não está apresentando isso, alguma coisa ali de errado não está certo. Né? E provavelmente na execução ali, não no equipamento, né? Muitas vezes. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais pra gente da Golo, porque ela nasceu, quando é que ela nasceu, como é que tu decidiu empreender e criar a tua própria empresa? Legal. Depois que eu finalizei a faculdade, eu até experimentei hotelaria por um bom tempo, tentei. Eu fui pra Bahia, eu viajei por muitos lugares, assim, morei em muitos lugares, mais de 20 lugares, assim, diferentes. Então isso é muito bacana, porque te traz uma bagagem legal, assim. E quando eu disse... fiquei 1 ano lá na Costa do Sauípe, na Bahia, voltei. E aí... Que voltou? Nossa, lá era a vida. A gente acha que é vida, né? Mas assim, tem o lugar é lindo. Sim. Mas aí acho que de cada um, sabe? Tanto é que tem muita gente que ficou por lá. E aí vai do perfil. E eu tinha essa sede, assim, de fazer as coisas... eu enxergava... Desde na recepção do hotel, coisas que podiam ser melhoradas no processo. E ficava muito engessado. Que às vezes a sugestão para chegar a ponto de mudar alguma coisa assim, demorava muito. E eu ficava ansioso. Falei, poxa, queria fazer alguma coisa assim. E aí, na época, acabei optando por voltar. A gente morava em Gramado nessa época. A Golo nasceu em Gramado. Ela nasceu quando meu pai se aposentou da Polícia Militar, ele abriu uma empresa de consultoria. E aí, quando eu voltei, ele não tinha todo o know-how de gestão, de processos, tudo mais. Eu falei, cara, é aí que eu vou... Nossa, baita oportunidade. Falei pra ele, não tem problema se a gente não ficar junto aqui pro resto da vida, mas deixa eu estruturar isso aqui tudo pra ti. Então, foi uma baita experiência de colocar em prática muito do que eu aprendi, porque a faculdade de hotelaria me trouxe todo o conhecimento de administração aprofundado. Eu peguei uma época com professores muito bons. Então eu tinha aula com gente do Brasil inteiro na minha faculdade e que me ensinou muito. Sou muito agradecido por isso, sabe? Um conhecimento de ponta. O curso de hotelaria é um curso muito interessante. É muito dinâmico. Ele pega áreas assim, tipo... de diverso, culinária, pega de administração, atendimento ao cliente. É um curso muito... É muito rico, né? Pra mim foi muito... Fez uma base muito boa. E aí eu coloquei em prática toda aquela parte, assim, de gerenciamento, de financeiro, tudo mais. E aí, depois de um tempo, surgiu, vamos dizer assim, a demanda, porque as pessoas diziam assim, tá, ok, Alisson, bacana esse teu projeto aqui, mas pode fazer... E aí a gente esbarrava no... e a execução? Como é que a gente vai fazer isso bem feito para que fique em cima do que a gente imaginou para esse cliente? E aí a gente começou a se desenvolver. Então, eu hoje sou um apaixonado por câmeras porque eu peguei quase que a parte inicial do CFTV, quando era aquelas câmerazinhas pretinhas, assim. Na época a gente ligava tudo em computadores e tal... E hoje, meu Deus, nos compara ao ponto que a gente começou, sabe? E muito pouco tempo. E então, hoje eu me especializei, né? Então, a Golo desde 2007 nasceu. Eu tive algumas experiências. Trabalhei em distribuidoras de equipamentos aqui em Porto Alegre. Era um cliente. Quando eu fui abrir empresa aqui em Porto Alegre, eu cheguei pro diretor dessa distribuidora e disse, olha... tô abrindo, a gente já se conhece, né? Se tu tiveres algum projeto, alguma instalação, me indique, né? E ele, eu tenho um projeto diferente. E eu tive essa curiosidade de ver como é que era, né? De trabalhar na área de distribuição. Aí eu fui gerente da loja aqui por 1 ano. Foi uma baita de uma experiência, assim. Consegui fazer um networking aqui em Porto Alegre, que foi muito importante para mim.
E desde então eu venho atuando nessa área assim de segurança eletrônica. Então, minha especialização, meu forte maior é nas câmeras de segurança e tudo que elas fornecem, que eu sempre enxerguei que elas... eu comecei na época que o alarme recém estava, sabe, o alarme monitorado, pessoal, assim, quem era instalador de alarme começou a trabalhar com câmeras. E aí eu disse, nossa, essas câmeras aqui, cara, isso aqui vai tomar conta, porque tem muita coisa que dá para fazer com isso, eu consigo ter muita riqueza de informação, né? Então hoje, antigamente, né, fazendo um paralelo, a gente tinha as câmeras que elas eram passivas. Ela servia só para ver o que aconteceu. Hoje a câmera ela tem um papel muito ativo em um sistema de segurança. Então, um exemplo, a gente teve uma oportunidade muito legal aqui, agora, sexta-feira, que nós fizemos um evento aqui, e eu dei o exemplo de uma câmera que salvou uma criança. E que foi feito? Num condomínio tinha uma piscina, e a gente desenha na imagem da câmera um quadrado, vamos dizer assim, em volta da piscina. Então, a câmera já não está só recebendo informação, ela está ali. Aí está programado para depois das 23 horas ou das 20 horas que fechou a piscina, ninguém pode passar. Isso é muito legal, do sentido de fora para dentro. Isso é um analítico de vídeo, né? Tu faz aquele quadrado e eu não posso ter de fora para dentro, por exemplo. Não é aquela coisa assim de só detectar um movimento, né? É um movimento específico de uma pessoa que atravessa aquela linha a partir daquele horário. E com isso gera um gatilho de um alerta lá na portaria. Esse caso aconteceu em São Paulo. E o porteiro viu, correu até a piscina e tirou a criança que ia se afogar. Então, olha como ela deixou de ser passiva e teve um papel muito mais ativo, né? Então, as câmeras, eu gosto muito desse ramo. E hoje, as câmeras elas levam muitos acessórios em conjunto, né? Então, tipo, todo o sistema de segurança tu consegue ter olhos para visualizar, né? Então, tudo isso também está interligado e também é algo que eu trabalho. Sim, a gente conversou com o Léo do Meu Lance, não sei se você O comentou. Léo do Meu Lance, tu já comentou com o Alisson? O Leonardo Pinto, né? Eu conheço ele. Isso. E aí, nossa, quando ele falou assim que ele foi atrás de, sabe, porque ele disse, eu sei que existe essa função na câmera. Então eu vou e daí eu ia pros técnicos e tudo mais. E ele mesmo que teve que descobrir lendo os manuais, porque é realmente isso. Nós leigos não sabemos todo o potencial que tem numa câmera, que não é só colocar ela ali e ela vai ficar aqui. Aqui a gente tá sendo cuidado por várias. E vai impactar realmente no dia a dia. E hoje tudo é vídeo, tudo é... A gente tá aqui, né, com câmeras que inicialmente... Né, os modelos que a gente escolheu para estar aqui na amostra eram câmeras de segurança. Eles evoluíram para fazer câmeras de vídeo também, pensando nessa ideia da evolução. Sim. E são câmeras que hoje gravam para cinema e tudo mais, mas que nasceram nas de segurança, porque é isso. Antes era aquela imagem tipo, meu Deus, não consigo ver nada. E hoje em dia tu tem ali a imagem, tanto que a gente tem vários cortes no Instagram, no TikTok, de coisas que aconteceram e que as pessoas não estavam presentes e só descobriram porque tinham câmeras de segurança. Tinha câmera. Tu falou ali de conhecer os ingredientes, né? Talvez, às vezes, no caso da piscina, se o condomínio não conhecesse que tem a câmera e que pode ser programado, para essa segurança, ela poderia ter feito um outro sistema de segurança, de botar alarme, não sei o quê, que poderia ter ficado muito mais caro do que... Mas aí não é o condomínio, foi a pessoa, a empresa que foi lá e executou aquele projeto, né? Que pensou, a pessoa... E aí eu acho que é mais nessa questão que vocês entram. Exatamente. Não é só colocar a câmera lá, é entender quais são os riscos que acontecem nesse ambiente aqui. Exato. E aí prever isso e... Eu brinco assim, claro, não é... Mas comparando, por exemplo, com um médico, que tu vai lá, a gente não conhece tudo que tem de remédio, né, para aquele tipo de dor. Então, o médico que vai te conhecer, ele vai poder te dizer, só que ele vai fazer aquela coisa assim, multidisciplinar, ele vai te olhar, eu não posso dar o mesmo remédio daqui a pouco pro Alisson, pro Leonardo, pro Pamela, porque, bom, são sistemas, né, diferentes, são organismos diferentes, né? E da mesma forma é isso, Pamela. O que eu mais vejo é justamente isso. As pessoas querem uma solução bacana. A gente nem tá falando em custo ainda, eu preciso resolver um problema. E a gente não tem onde buscar essa informação. Porque isso é um legal de ser, como eu me considero, um integrador, né? Ou seja,
Às vezes eu vou pegar a câmera de uma marca X, um gravador de uma marca Y, um sensor de uma marca Z, e vou juntar isso para criar aquela solução ali. E esse é o papel que eu considero de quem, como da mesma forma que tu vai buscar lá o médico para um remédio, eu me coloco nesse posicionamento de um gestor de segurança para poder te dizer, olha, isso aqui vai poder te auxiliar. E muitas vezes a gente tem que extrapolar até o técnico, né? Por exemplo, eu tenho parceiros que têm empresas de portaria, né? Porque se a gente for falar no contexto de segurança privada, só na segurança privada a gente tem todos esses ingredientes aí. Tu tem lá o procedimento que o porteiro vai adotar, tu vai ter o portão lá na frente, tu vai ter como as portas, como que as próprias pessoas vão ter uma certa conduta, né? A gente fala, um dos pilares da segurança é a própria conduta da pessoa, né? Vou dar um exemplo, eu vou ficar no carro olhando o celular de noite numa rua deserta, tipo assim, é meio óbvio, mas a gente vê acontecer, sabe? Vou ficar esperando abrir o portão ali e, com perdão da expressão, rateando ali, sabe? No episódio do Wagner, da Sindap, ele contou, né? Que uma mulher, ela pegou um carro no shopping, estacionamento, sei lá o quê, e foi pro condomínio. E saiu andando. E aí chegou no condomínio e pum, buzinando, e o porteiro não abria. E ela começou a xingar, e não sei o que, xingando o porteiro. Daí, acho que ela saiu, agora eu não lembro como é que ela descobriu que o carro que ela pegou não era o carro dela. Sim, daí ele nunca ia abrir. E o cara não ia abrir, porque não era a placa do carro dela. Ela tava crente que era. Aí ela olhou assim, e aí depois ele pediu desculpas. Assim. Ele sabia, ele via que era ela, mas o procedimento era o carro, não é o dela. Sim, então, uma coisa que eu sempre vejo que é isso, né? A gente também tem que ser, apesar de nós não sermos os errados nessa situação da segurança, a gente quer se proteger. Então, a gente também tem que ter condutas, atos que vão nos proteger também. É o que eu sempre vejo e que eu rateio às vezes, não é sempre. É que às vezes eu esqueço. Eu ando muito de Uber. E daí eu já desço do Uber com a chave na mão. Que daí, tipo, é pra entrar e não ficar ali rateando, procurando a chave na bolsa. E eu moro num bairro que é tranquilo. Não, muito. Mas que tem muito assalto, assim, coisa... Não. E aí eu fui... Assalto de oportunidade. Isso. E aí, por exemplo, o pessoal não deixa o carro na rua, deixa no estacionamento, tudo mais, apesar de parecer tranquilo. E roubaram, até eu já contei a história, roubaram o tubo do ar-condicionado, que eu moro no térreo. Aí a gente ligou pro síndico e tudo mais, pra pedir as câmeras, pra olhar e tudo mais. Quando eu vi a imagem, gente, eu pensei, por que eu pago segurança? Não dá, tipo assim, ó, eu não conseguia ver nada. Era horrível. E aí, depois de um tempo, sai a imagem, né? Sim. Tipo, tem uma cor lá. Só que eu como moradora, não sabia de nada disso. Tipo, só pedi achando, nossa, trifácil, vai chegar aqui, eu vou ver, né? Pra poder, sei lá, fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa, não adiantou nada. Caminhar pra algum seguro, alguma coisa. Isso. E aí eu fiz sugestões depois no condomínio pra algumas alterações. E daí o ruim de morar em condomínio é isso, que não depende só de ti, né? Sim. Depende de uma galera que não aconteceu. Mas que é isso, tipo, um lugar ali, eu pensei, essa câmera não tá bem posicionada, porque não vai pegar todos os movimentos, tudo que é importante pra gente que mora e quer se sentir seguro, né? Exato. E tu sabes, Pamela, que isso acontece e muito. Porque muitas vezes, assim, o pessoal começa, por exemplo, botando uma câmera em razão de um fato, às vezes, ocorrido, sei lá, era no estacionamento. E ninguém pensou que poderia haver uma intrusão, né? Por um muro, vamos supor, né? Então, às vezes, no projeto, assim, tu vai ter que pensar, bom, tu não vai conseguir cobrir daqui a pouco tudo, mas eu posso bolar alternativas para ter um monitoramento daquele local. Vou dar um exemplo, isso é uma receita que tem se usado agora nessas usinas solares. Sim. Então, assim, tu imagina assim o cenário, né? Não é vários prédios, é um terreno e a altura das placas, sei lá, 3 metros, né? Então, tu consegue fazer um cenário muito bacana que assim, tu bota, por exemplo, que nem essas câmeras da EPTC, sabe? As domes que mexem, sim, né? Então, tu tem uma câmera com uma excelente resolução, centralizada, e aí no entorno, tu utiliza sensores, que são sensores de alarme. Só que esse sensor de alarme, tu vai setorizar. Olha só que massa. Aí, tu imagina assim, uma área quadrada, tá? Vamos pensar no mais fácil, assim. Aí, se houver, por exemplo, é que nem o sensor aquele da porta do elevador, né?
Então, tu passou ali na frente, é aquele fecho invisível. Assim. Passou aqui na frente, o setor X. E a câmera está programada para que, se houver uma intrusão naquele setor, o sistema ele é interligado, a câmera, se ela estava olhando para o outro lado, ela chega e aproxima naquele preset, né? Eu deixei ela configurada para aquela imagem. Então, no momento que é uma intrusão lá, a câmera vai para direcionar, vai fazer um zoom, vai se posicionar como se ela estivesse ali pertinho. Claro que isso é uma realidade, que eu falei, uma usina plana. Num condomínio, por exemplo, tu tem os prédios, as edificações todas, aí tu vai ter que trabalhar com outros tipos de câmeras. Tem um analítico, que são esses recursos que as câmeras oferecem, que é o cruzamento de linha. Que aí tu... Imagina a câmera assim, olhando pro muro, né? De frente. E aí, se cruzar de um lado para outro, ela vai gerar um alerta, por exemplo, se tu utilizares um software lá na portaria. Só que aí isso já é passado, inclusive. Agora, a câmera, ela já por si só já tem uma sirene na câmera, tem um alto-falante na câmera, que aí no momento que o cara passou de um lado pro outro, já acende uma luz vermelha e uma verde. Isso é muito bom, porque o ser humano vai olhar. Então, ali tu já teve a face da pessoa bem registrada. E ela já está fazendo imediatamente uma intervenção no local. Então, ela já tá dando um aviso sonoro. Tipo assim, cara, tu foi detectado. Tu vai ter tempo agora para sair. Ou, no nosso caso de planejamento, tu tem que ter o tempo de resposta. Sim. Que é aquilo que a gente falou do procedimento, né? Bom, a gente fala assim, quando tu vai pensar a segurança, tu pensa em círculo. Tem duas teorias, tá? Os círculos concêntricos, ou seja, um centro só e vários círculos na volta. E outra que eu gosto muito é a teoria do queijo suíço, fatia de queijo suíço. São várias fatias com furinhos. Isso é muito usado também em análise de processos e tudo mais para tu identificar onde é que estão as tuas falhas. Então, num sistema de segurança, tu não tem uma coisa que tu possa resolver tudo 100%. Que nem eu digo, a pessoa... Não, mas tem o guardinha aqui na rua. Tá, ok. Ele pode até ser uma parte, mas não vai resolver tudo. Então, da mesma forma, só um sistema de alarme, só um sistema de câmeras, né? Só um vigilante, muitas vezes, dependendo do caso, também não vai resolver, né? O sistema, ele precisa ter, quanto mais camadas tu tiveres, melhor para a tua segurança. Imaginamos, né, as várias fatias de queijo suíço, aqueles furinhos, né? É o problema, é o furo de cada sistema. Então, que nem aquele caso ali. Mas é um furo previsível. Sei que ali tem uma falha que eu posso estar corrigindo, ou ali ou sobrepondo com uma outra barreira. Por exemplo, ali no caso da Pamela, roubaram, não tinha uma câmera que pegasse exatamente aquele foco. Tá, mas tinha, por exemplo, uma cerca elétrica que avisasse, algum sensor, algum tipo de, às vezes até iluminação, né? Que acionasse, porque aí é aquilo. Eu sei que a câmera não tá pegando ali. Eu tô vendo, né? O sensor de alarme, ele tem uma área de cobertura. E tem um zilhão de modelos de sensores que são para cada tipo de cenário. Tem sensor, por exemplo, que nem aqueles que a gente vê... Hoje, acho que eu vi uma assim, o cara com lençol. Ou o pessoal que vai com uns lençol térmico, assim, mais prateado, para entrar nas lojas e roubar. Por quê? Porque tem um modelo de sensor, que era o mais comum, que ele é só infravermelho. Infravermelho é temperatura. Mas existe o sensor que ele detecta movimento por micro-ondas. Isso eu preciso compor na hora de analisar os riscos que está suscetível, por exemplo. Se eu já sei que o bandido ele conhece a fraqueza, o ponto fraco daquele equipamento, eu preciso... Isso a indústria está o tempo todo se movimentando para... E é assim, tá? Tu cria uma coisa, tu cria o remédio, já cria uma doença logo na sequência. É meio que a galera é ligeiro. É ruim. Eu já A gente recebeu uma pergunta aqui dos telespectadores. Olha aí. Que tem uma nova tecnologia de segurança que ela solta uma fumaça. Perfeito. Funciona? Gerador de neblina. Tem eu gosto muito de assistir o Friends. Tem um episódio do Friends que... não sei se vocês gostam. Eu não. Eles estão numa joalheria. Assistiu? É que eu sou do How I Met Your Mother. Tá. É que Esse também foi uma fase muito boa, né? É muito legal. Tá perdoado. Mas um dia eu vou assistir, gente. E aí eles estão numa joalheria e ela pega, assim, uma joia e aí começa a tocar um alarme e desce uma porta de ferro na porta para evitar dela fugir, né? O gerador de neblina, ele tem mais ou menos esse papel. Eu tive a experiência de estar numa situação, numa feira lá em São Paulo, que eles estavam fazendo a demonstração de gerador de neblina.
é muito legal. E é muito... Pra que nós estamos conhecendo, né? E pro bandido que tá ali é um terror. É excelente essa tecnologia. E essa tecnologia, ela tá disponível hoje para todo mundo, tá? Não é de uma empresa X ou de Y. Por exemplo, hoje tu quer botar esse acessório no teu alarme. Imagina assim, é como se tu colocasse uma sirene, tá? Tocou o alarme, vai tocar aquilo ali. Eu posso ter uma segunda camada, por exemplo, de verificação. Ou seja, tocou o alarme, eu vou olhar nas câmeras, é real? Ok, desde que eu tenha uma pronta resposta. Mas o gerador de neblina é muito legal, porque assim, ele... Nessa experiência que eu tive, assim, ele te fecha, tu fica cego, parece que tu tá realmente com os olhos tapados e com os ouvidos tapados. A tua voz sai como se fosse quando a gente tá num estúdio acústico, assim, que tu não escuta eco, nada. Então tu fica completamente perdido. Então é muito bacana. Ela serve muito. Vírgula. Não é para todo local. Sim. Né? Entendo. Então, por exemplo, para uma loja... Hoje tem várias agências dos Correios que usam, agências de banco que usam. Para banco é sensacional. Se eu tenho um comércio, vale a pena pensar nisso. Porque não tem nenhum método de resposta que a gente consiga dar que seja tão imediata quanto essa intervenção no local com a neblina. Sim, porque isso aí pode atrasar ainda mais o processo dele de sair do local, né? Ou de encontrar o que ele estava procurando. Mas em alguns lugares Porque também o alarme pode tá inibir soando. as pessoas de bem de sair do lugar, sei lá, numa saída de um condomínio, sei lá, num hospital, né? Por isso que tu falou, o importante é a análise da gestão, né? Não só o equipamento em si, né? Saber. Exatamente. E dessas tecnologias, tem alguma aí que é legal para contar pra gente? Gente, justamente por ser o fascinado das câmeras, por exemplo, um exemplo de utilização de câmeras que era algo que sempre existiu, mas era inviável financeiramente, era as leituras de placas. Então, a leitura de placa, aquilo que a gente estava falando das câmeras antigas, né, é muito legal. Para dar um exemplo assim, a câmera normal, a gente tem câmerazinha normal, dessas convencionais, assim, desse tamanho. A câmera de leitura de placa é mais ou menos desse tamanho, assim, e tem muita tecnologia ali dentro. Quando a gente falou das câmeras antigas, era tipo assim, era tantas linhas que a gente media resolução. Uma câmera de leitura de placa, ela tem lá câmeras com 4K de resolução e sabe os frames por segundo, que são as fotos, né? Que é o que origina o vídeo, né? Chega até 120 frames por segundo. Nem o olho da gente consegue acompanhar esse tanto de fotos. Por quê? Porque ela pega uma placa a 120 km por hora também. 100 km por hora. Claro, né, gente? Aí, tipo assim, o pessoal escuta isso. Vamos botar no condomínio agora, não sei o quê. A arquitetura do local é fundamental para isso acontecer. Então, por exemplo, ela tem uma angulação específica que ela precisa estar, uma altura específica para ela poder funcionar e te dar aquele resultado. Eu acho muito legal isso, porque assim, uma coisa é a gente ligar uma câmera na tomada, que eu acho isso uma judiaria. Tu vê assim, a indústria investindo, sei lá, quantos milhões em pesquisa e desenvolvimento para tu ter produtos sensacionais. E aí que eu digo o gargalo lá, quando eu comecei que eu enxerguei isso assim. Mas aí o instalador só liga. Nem programa a coisa direito, nem troca aquela senha padrão. Poxa, a gente tá lidando com segurança. E às vezes o cara compra uma Ferrari e não gata a segunda marcha. Sabe? Sim. Então, essa especialização que eu procuro entregar assim pro cliente. De dizer, olha, tu consegue fazer isso. Né? É possível fazer isso. Essa função que nem tu falou lá do ar-condicionado. Eu costumo dizer, tudo é possível. Dá pra gente fazer o que for, sabe? E tudo vai ter, obviamente, o seu preço. Porque pra gente botar uma câmera em cada andar, mais uma câmera... Tem cliente hoje que ele tava pensando em botar 230 câmeras num prédio, em um condomínio de 3 torres. Porque o problema dele tava sendo os roubos dos bicos de mangueira de incêndio. Assim, ele ia gastar uma Babilônia em câmera pra proteger os bicos de incêndio. Só que se tu pegar o quanto que ele tá gastando ultimamente, não chega, obviamente, ao preço de tudo isso. Mas Sim. é muito. E aí nós pensamos, em um alarme, né? É possível, seria mais fácil a implantação de um sistema desse. Só que o alarme, eu não consigo ter um visual a ponto de dizer foi a pessoa X que tirou. Eu só sei que foi. E aí eu não... Isso eu queria retomar. Naquelas camadas que a gente estava falando, como é que funciona o pensamento, assim, na hora que eu vou pensar como é que é a estratégia, né?
Então eu preciso ter várias barreiras. Vamos imaginar, eu digo castelo, né? Quem assistiu Pica-Pau lembra lá do castelo, tinha aquela porta que descia, na volta do castelo tinha os jacaré. Então aquilo eram barreiras. Isso nasceu dessa época, sabe? Tu tem o riozinho, tu tem o muro, aí tu tem a parte das pessoas. Porque, só fazendo um parênteses, apesar de eu ser um apaixonado pela tecnologia, ela não substitui a pessoa. Mas ela pode auxiliar demais a pessoa. Porque a tecnologia não tem dor de barriga, ela não tem o perigo de alguém tá fazendo mal para a família do porteiro e dizer, ó, vai lá e abre a hora que eu chegar, né? Então, por isso que... E isso é um ponto, a gente analisar os pontos fracos e poder sobrepor isso. Sim, obra... O que a gente sofria em obra era assim, ó... chegou fio em obra, parece que o porteiro... não vou falar isso aí, porque... Mas assim, alguém liga, ó, chegou o fio na obra. Porque não necessariamente ser o porteiro, né? Mas pode ser o pessoal da obra ali, né? Mas eu participei de uma obra que, assim, era chegar fio na obra, no outro dia a gente encontrava o porteiro lá amarrado, assim, ó. Que droga. E, olha, foi força de fio. E não tinha como culpar absolutamente ninguém, porque não se tinha as câmeras pra tal. Porque as câmeras eram assim, era ligada a câmera pra, tipo, apontava pro, sei lá, qualquer lugar. Sim. Entendeu? Pra um caminho ali, mas qualquer um podia chegar por trás, pela frente, por baixo, enfim, e desligar as câmeras. E numa obra é muito difícil. Eu tive algumas experiências de fazer alguns sistemas pra obra, assim, porque é dinâmico, né? É dinâmico. Tu tá num canteiro de obras uma hora, tu tá num local, outra hora tu tá em outro. Isso tu tem que pensar em algo pra reinstalar. Teve uma vez numa obra que eu bolei um sistema desses de barreiras, assim, pra alarmar. Tinha o vigia, só que era tudo muito escuro, era gigante o lugar. E aí a gente fez os postes, fez as barreiras, e aí eu peguei um conector, tipo esse aqui do microfone. Isso que eu acho legal, tipo assim, cara, eu preciso conectar tantas vias daquele alarme, só que eu não posso passar, por exemplo, para a equipe lá da obra, que vai ter... Que era cada assim 2 semanas, imagina, todo o sistema tinha que ser desinstalado e reinstalado. Não tem equipamento que aguente isso. Aí, nesse cenário, a gente bolou um sistema que era com um conector deste microfone, que ele tinha as vias e ele, principalmente, era robusto, que é um conectorzão de metal, né? Não podia deixar os fiozinhos ali à disposição e tudo para dar problema. Foi uma solução bacana, assim, sabe? Dentro, em cima das dificuldades. E nessa função, retomando ali a função do raciocínio da segurança, né? Tu vai, então, eu digo assim, tu tem lá o portão, aí depois tu tem a tua porta de casa. Qual é na segurança, o bem principal sempre vai ser a vida. Ponto definitivo. Depois entra o teu patrimônio mais valioso. Sei lá, eu tenho dinheiro, tenho joias guardadas, né? Entra todas essas barreiras que elas têm que se proteger, uma cobrir a outra. E aí entra uma coisa que eu sempre percebo, assim, que a gente não... É difícil de pensar, porque o nosso cérebro parece que ele vai até certo ponto que a gente não quer pensar sobre algo ruim acontecendo conosco. E às vezes a gente tem que tocar na ferida, assim, dizer, tá, vamos supor que chegou alguém e entrou no pátio da minha casa e tudo mais. E numa residência complexa, porque tu não pode encher de barreiras. Não vou fazer 10... tipos de cerca uma atrás da outra, assim, sabe? Criar um sistema de cofre. Fazer um bunker lá pra pessoa. E tu sabe que, dependendo do caso, vai ser necessário. Tipo assim, tu pega... essa é a análise que a gente vai ter que fazer. Porque chegando lá, no alvo, vamos dizer assim, é onde a gente não pensa, tá, o cara entrou na loja, o que eu vou fazer? Aí entra vamos dizer assim, o cuidado no tempo de resposta. Então a gente pensa assim, sempre se precaver. Só que a gente não pensa em responder. E eu não tô falando sair armado dando tiro pra cima. Não é isso. Isso é um tipo de resposta. Se eu quero lá na minha fazenda, né? Tô lá sozinho, não sei o quê, não tem ninguém na volta. Qual é a resposta que eu tenho? Se eu chamar a polícia, bom, tô no meio do mato. Não tem como chegar. Eu vou pagar uma empresa para ter um vigilante armado aqui todo dia, vamos supor, né? Não. Qual é a resposta que eu tenho? Por exemplo, um gerador de neblina num galpão. Né? Eu posso ter uma resposta que é a interação remota. Tipo assim, que nem a gente tava falando nos bastidores sobre chegar e interagir com áudio, né? Tipo, você aí de camiseta preta, de fone de ouvido na minha casa. Tá? Sai que a polícia já tá chegando. Né? Então, pensar em como eu vou responder também faz parte da gestão da segurança. E isso é uma coisa que às vezes a gente esquece. A gente pensa, prevenção.
Isso que é legal. Quanto mais prevenção eu tenho, mais tempo eu tenho para dar qualquer tipo de resposta. O ideal é que tu não precise responder. O ideal é não chegar a esse ponto. É que eu consiga afastar isso antes. Porque em termos de conforto é bem melhor. Ninguém quer. Sim. E quais as soluções, assim, da Golo? Que a gente... Se eu chegar lá pra ti, o que tu vai me oferecer? Ótimo. Primeira coisa que a gente quer oferecer, sim, são os projetos de segurança. Então, muito em contato com a Juliana, né? Que me abriu esse horizonte da arquitetura. De pensar, não só antes, mas também é possível depois. Mas de uma forma projetada. Então, soluções específicas de segurança eletrônica. O que tu precisares na linha de controle de acesso. Quando a gente fala em controle de acesso, são aqueles leitores faciais, leitores de tag, né? Até é bom a gente falar sobre um negócio de leitor de tag aqui, que tem uns que não são recomendados em determinados cenários. Mas o leitor facial, por exemplo, hoje ele veio para... Sabe assim, é um dos mais seguros que tu tem em termos de validação, né? E aí veio para ficar. Então, leitores faciais, né? Soluções na parte de CFTV, onde tu vai ter desde esses projetos complexos, né? Que a gente falou, 200 e poucas câmeras ali. Às vezes, como eu disse pro síndico lá, é uma cidade, né? E situações pequenas. Tipo, eu quero botar, como a Graça falou, eu quero botar uma câmera lá em casa. Quero ver meus cachorros, quero ver minha mãe que mora lá comigo. Então, são essas soluções que a gente trabalha hoje. Tem situações, por exemplo, que eu posso te fornecer toda a especificação do produto, qual o melhor motor de portão para ti. E aí a gente busca uma empresa parceira, pode ser conhecida de vocês, que faça efetivamente a instalação. E aí entra uma coisa que eu acredito muito, que é a especialização. Quando a gente fala em mão de obra, né? Então, a ideia de tu ter um prestador de serviço, isso, se eu puder fazer um incentivo tanto para os prestadores de serviço quanto para os clientes, de buscar pessoas especializadas naquilo que fazem, é o ideal. Porque a pessoa vai ter condições de investir nas ferramentas necessárias para fazer um trabalho com qualidade, né? E tu vai ter um serviço de alguém que se dedica muito àquela situação. Eu vim pensando sobre isso hoje, assim, no sentido de como, né, mudou o cenário. Antigamente, o portfólio de um fabricante era uma revistinha desse tamanho, assim. Hoje tu pega o portfólio do fabricante, é um livro. Que o cara não sabe nem por onde começar, nem onde terminar. E não tem sabe a muita diferença coisa. de uma câmera para outra, uma câmera de 100 para uma câmera de 200 para uma câmera de 300. Tu pega as ferramentas, vamos falar do cara que tá prestando serviço. Tu tem ferramentas hoje maravilhosas, que eu gosto de ser o piloto de ferramenta. É ela que faça o trabalho pesado, entendeu? Só que isso exige investimento. E eu não consigo hoje investir, por exemplo, em ter uma serralheria, em ter uma obra civil dentro do carro, ter todo o ferramental para isso, com qualidade. Claro que vai ter pessoas que fazem. Eu, no começo, também fazia de tudo. Sim. Né? É normal isso. Só que no momento que tu começa, que hoje é o meu mote, as câmeras de segurança, tu começa a te especializar isso. Tu tem condições de investir, né, num ferramental. Tem muitas coisas que eu consigo resolver sozinho, às vezes, né? Às vezes, trabalhos de 5 dias o cara consegue executar em 2. Porque tu vai já pronto para aquilo ali, vai certo, sabe? Vai no alvo. Então, hoje a Golo ela oferece a instalação de equipamentos de segurança eletrônica e a venda desses equipamentos. Então, a gente começa na especificação. Tipo, um projeto maior, a gente vai trabalhar todo esse... realmente botar no papel, especificar, medir para ver se vai funcionar. E numa situação menor... Às vezes não, a gente vai lá, o passo a passo hoje da Golo é assim, a gente marca uma vistoria com a pessoa. A gente vai lá, conversa, entende aquilo que a pessoa quer. E aí, em cima disso, elabora uma proposta com os equipamentos. No caso de algo mais simples, no caso de algo mais complexo, a gente oferece o projeto. É um serviço que o cara vai me pagar para fazer o projeto, porque é legal o seguinte, aquilo é teu. Eu digo, é como se fosse uma licitação. Se tu quer orçar com 10, não tem problema. Se o cara executar aquilo que tá ali, vai dar certo. Sabe? Sim. Então, hoje a Golo oferece os projetos e a venda e a instalação de equipamentos de segurança eletrônica. Nosso foco hoje é maior em câmeras. Sim. Ele é o arquiteto das soluções. Porque assim, o que acontece, né? Quando tem outras empresas, né? E aí tu faz essa licitação, abre para outros fornecedores, cada um
vai apresentar uma solução para aquilo ali, né? Alguns vão te solucionar, vão te propor algo menos do que tu precisa para ficar mais em conta e ele ter o menor preço, né? Exato. E aí fazer a venda e, tipo, se tá funcionando ou não. E aí o cara vai contar com a sorte de tomara que não aconteça nada. E se acontecer, ele falar assim, não foi previsto, né? Porque o cara não vai ter o comparativo de, sei lá, eu instalei hoje, aconteceu daqui 1 ano, 2 anos, e tu não vai ter o comparativo do tipo, não, mas peraí, o Alisson tinha me falado que aqui eu poderia ter feito determinada coisa. A pessoa, depois que comprou, ela não, e aconteceu o que tinha que acontecer, ela não vai ter esse comparativo. Sim. Né? E quando tu faz primeiro um projeto, assim como é importante fazer um projeto de tanto de arquitetura quanto de engenharia estrutural, enfim, é aquilo ali. Essa é a solução. Aí a mão de obra, a instalação, aí o condomínio pode trabalhar isso aí também. Isso, mas só trabalha com condomínios ou comércio? Eu falei pessoal condomínio física? porque não, mas aí eu já engatei a pergunta aqui. Exatamente. Aquela... Levantou, eu... Cortou. Essa dupla é maravilhosa. Eu atendo hoje residências, gosto muito de atender residência, gosto muito de atender pequenas empresas. Então, hoje, assim, se eu pudesse nichar minha empresa, ficaria em empresas pequenas. Tem aquela sigla SOHO, né? O Small Office in Homes. Ou seja, pequenas empresas e residências, né? Que são cenários onde muitas vezes... Susto, Jesus. O Rambo. Rambo, tá aqui, meu velho. Rambo pedindo colo. Nesses cenários, muitas vezes... Rambo vai falar. Rambo vai falar pra vocês aí o que ele gosta de fazer. O Rambo, por exemplo, é uma estratégia, né? Tu sabe, né? Ele é um sistema de segurança. É o sistema de segurança lá de casa. Porque o que acontece? A gente diz, Rambo, sai daí, Rambo, não sei o quê. A ideia é que os vizinhos pensem que é aquele... como é que é? O dog alemão, né? Que trota, assim. Aí sai o ursinho carinhoso. Se a pessoa sai essa fera aqui braba. Vai, o bicho É brabo, olha só. Ele falou. Não, Se eu sou liga. que tu é. Imagina. Sim, não, maravilhoso. Tudo bem pensado estrategicamente na gestão da segurança da família de vocês. Tava falando ali que hoje ele brigou lá, ele deu umas latidas lá. Eu sei que o sistema funcionou contigo. Te pegaram lá. Te pegaram, Rambo. Tem história sendo pego nas câmeras, meu. Porque isso, as câmeras também entraram pra dentro das casas das pessoas. Sim. Como uma forma de segurança, né? Antes as mulheres, vamos falar das mulheres que, né? Mas... ficavam cuidando seus filhinhos na babá eletrônica, né? E hoje em dia a gente tem sistemas que fazem esse tipo de cuidado, que tu vai ter acesso no celular a qualquer momento, muito também da segurança. Por exemplo, tu sai de casa, quer deixar teu filho com uma babá, e hoje em dia, né, a gente sabe que o mundo infelizmente não é perfeito, né? E tu tem que ficar de olho ali, um cuidador até de idoso, alguma coisa assim, tu deixa alguém na tua casa e tu tem essa segurança de poder estar ali sabendo que a pessoa está sendo bem cuidada, de que, né, todas essas coisas que mal ou bem, né, apesar de a gente se sentir de certa forma vigiado. Mas é importante pros dois, porque assim, às vezes pode ser um acidente que a pessoa, sei lá, eu fui no banheiro e o idoso foi lá e se levantou sozinho e se machucou. Como é que tu vai explicar que não foi tu também? Sim. É uma via de mão dupla. Exato, e é importante pros dois. Eu tive uma câmera em casa e eu tenho uma história que eu flagrei o exato momento que a minha cachorra tava comendo meu sofá. Triste. Cara, eu gritei, ela tinha o áudio na câmera, eu gritava, sai daí! A Mariana gritava assim, sai daí, sai daí! E a cachorra bem bela assim, ó. Quase que provocando. Comendo, bem tranquilo. E a câmera gritando lá em casa. Acho que até os vizinhos estavam, sai daí, quem tá gritando? Mas aqueles vídeos são ótimos. Os cachorrinhos. A pessoa fala, daí o cachorrinho tá aprontando, ele olha assim. Fica meio procurando, assim, quem é que tá falando comigo, quem é que tá me vendo, daí não apronta. Sabe que eu tenho levantado agora, assim, essa bandeira, primeiro de ter o projeto, né? Para essas grandes situações que a gente falou, o cliente condomínio, né? Ele é um cenário que tu consegue aplicar muita coisa ali. Então, muita gente, inclusive, a gente quer vender porque ali tu tem muita aplicabilidade para os produtos. Só que o síndico, por exemplo, dificilmente ele é um cara que já está
o que tem todo o conhecimento do rol. É o médico, o cara é advogado, ele tem a especialidade dele. E às vezes ficar na mão dos orçamentos ao léu, assim, tipo, cada um dá o que quer. E no residencial, a gente tem um outro tipo de cenário, né? E esses cenários que cada cenário desses vai te exigir um tipo de equipamento e um tipo de coisa. Eu até posso relatar da minha avó. Minha avó tá com 78 e assim, o estopim ali, porque ela gosta, vive sozinha, é um dos cenários muito comuns, tá? Essa questão de tu ter um idoso morando sozinho em casa. Tu tem o cenário de idoso com cuidador ou de crianças com cuidador. Já é outro tipo de coisa, porque aí tu tem a movimentação dessas pessoas externas, né? Que aí te exige controlar. Tem uma questão, inclusive, trabalhista que tu precisa cuidar, né? Inclusive de avisar as pessoas que têm monitoramento e tal. Tem o cenário residencial, da gente cuidar dos pets, né? E no caso do idoso lá da minha avó, olha só o que aconteceu. Ela tinha a fechadura, a maçaneta. Desde que eu me conheço por gente, aquilo ali estragou agora. Não sei, faz pouquinho tempo, né, que eu tô aqui. Aí... trocaram a fechadura dela e aí colocaram aquelas, tipo uma bolotinha assim, né? E ela ficou trancada em casa. Por quê? Porque tava trancado, tava sem chave. Não, ela não tinha força pra girar a maçaneta. Porque era uma maçaneta nova, tava tudo, né? Aí eu disse, não, chega. Aí a gente colocou uma fechadura digital com senha. Então agora para ela sair, ela só aperta o botãozinho ali pra entrar e pra sair, pra entrar, bota a senha. Ela ficou em pânico, assim, meu Deus, Alisson, mas qual é a senha? Eu falei, diz aí um número que tu te lembre. E aí a gente facilita pra ela ali, porque se ela fosse depender de criar uma senha com letras, dígitos e números, poxa, nem a gente consegue, né? Sim, né? Tags, letra maiúscula, letra minúscula. A minha senha é mais óbvia. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser, sei lá. Mas... Nossa, eu sou ruim. Preciso de um sistema de segurança. E aí a gente botou a fechadura. Por que essa fechadura? Bom, se acontecer um problema com ela, eu não vou estar com a chave daqui a pouco do apartamento dela. Posso estar numa outra situação e eu preciso entrar. Ou chegou alguém lá antes, chegar lá, essa muda daqui a pouco não abre. Eles não abrem a porta, se eles não abrir. Aí tem que chamar um bombeiro. Poxa, e aí aquilo que a gente falou do tempo de resposta, né? No caso da minha avó, o tempo de resposta é colocar numa ambulância, se for o caso, entendeu? Sim. Não é a questão patrimonial que era o foco ali. Aí a gente colocou a fechadura. A minha avó, ela é campeã de queimar panela. Então, tipo assim, ela queima tudo que tem dentro e depois a panela. Ela esquece no fogo, ela faz assim, direto. O que eu botei? Um detector de fumaça pra ela. Aí eu falei, tá, se ela precisar de ajuda, ela não vai atinar a pegar o telefone. Aí coloquei botões na casa dela, coloquei um fixo e um móvel, que é um apartamento, mora ela e minha tia. E pra ela, quando apertar, toca no meu celular. Tá, mas aí como é que eu vou falar com ela? Aí eu coloquei uma câmera dessa com áudio, que eu falei, vó, tá tudo bem aí? Porque eu consigo interagir com ela, sabe? Hoje foi o dia que isso tudo se colocou à prova. Ela apertou o botão, eu vi que ela não tava respondendo, eu liguei, ela não atendeu. Quando eu cheguei lá, ela também ela tinha conseguido ligar já pro meu tio, ela caiu, bateu a cabeça, tava saindo com a mão aqui que tava sangrando. Sabe? E isso é uma realidade da gente, porque tu não pode ao mesmo tempo, assim, eu falei que eu tô levantando a bandeira do projeto para segurança, né? Que é para que a pessoa entenda tudo que ela pode fazer e esteja consciente de, bom, optei por isso. Mas não que tu, daqui a pouco, não, estou prevendo possíveis ampliações. Ótimo, beleza. Isso tá pensado. E num projeto residencial, por exemplo, assim, a bandeira que eu tô também levantando agora, isso está sendo construído aqui na mostra. Isso está sendo muito legal, essa troca aqui com os arquitetos. Porque é a visão da segurança como conforto. Isso que eu coloquei lá na minha avó não é para prevenir de um bandido entrar na casa dela. Claro que tem esse papel, obviamente, mas o foco principal era o conforto dela. Da mesma forma que uma mãe, daqui a pouco, quer ter o monitoramento do filho quando tá com uma babá ou quando a criança tá dormindo, porque a babá eletrônica ela é local, né? Sim. É só quando eu estou ali com os dois dispositivos, tipo um walkie-talkie, aquele antigo, né? Já tu bota uma câmera, a gente tá trabalhando com a internet, né? E na segurança, por exemplo, eu também tenho que pensar a hora que faltar luz ou que cortarem a fibra lá da internet. Então a contingência, lembra que eu falo das várias camadas, né? Não é porque eu tô só fazendo uma coisa pro conforto. Bom, daqui a pouco eu preciso colocar naquela câmerazinha, é isso que a gente tava conversando aqui com os arquitetos. Bom,
Ah, é só aquela câmerazinha Wi-Fi. Tá, mas ela precisa de energia elétrica. Se faltar a luz, como é que vai funcionar? Sim. Aí tu vai deixar teu cliente às cegas, né? Não, aí vamos fazer um circuito elétrico que esteja conectado a um no-break. Pronto, resolvido. E nada melhor do que já prever isso no projeto pra não ter aquele... Fez todo um negócio ali, tem um painel e um fio passando ali, bem no cantinho que o cara da segurança da TV foi ali e cagou todo o negócio. É bem isso. E é o que a gente mais vê. E às vezes, assim, o arquiteto vai lá, se puxa, faz um baita um negócio lindo e quando vê... Porque fica pro pessoal da segurança lá no final. Então, hoje, eu posso falar por mim, imagino que diversos colegas de profissão, tu acaba se tornando um MacGyver, assim, para puxar fio, assim, ó, entre o forro, que não sei o quê. Tem várias técnicas para isso. Tem, inclusive, como eu digo, as ferramentas. Sim. Tem uma ferramenta que é uma vara de pescar só para tu puxar fio, sabe? E às vezes dá um acidente, por exemplo, assim, quebrou o gesso do cliente, uma loja que tava para inaugurar, porque a câmera foi a última a entrar, sabe? Então, na hora que tu coloca isso no projeto, eu digo, eu já tive experiência de fazer isso antes, e às vezes o local ali onde tu tem pessoas, né? Onde tem pessoas vendo, ele é vivo aquilo ali. Então, às vezes o cara mudou de ideia. Não vou ter mais o armário aqui, vou ter lá. Mas tem como tu prever situações que te facilitem e não te inviabilizem de instalar um equipamento. No evento aqui com a turma dos arquitetos, eu comentei com eles, olha, se a gente for pensar assim, ó, tudo hoje está se tornando em rede, né? Tudo está se tornando IP, que eu digo, né? Deixando de ser analógico, que é contato seco elétrico, para virar dados. A geladeira, o ar-condicionado, né? Então, toda essa automação, isso faz parte, inclusive, da segurança. Um exemplo bacana, assim, que eu dou é, por exemplo, antigamente a gente pedia pro vizinho recolher o jornal, né? Da frente, porque a gente recebia jornal, ficava aquela pilha atolhada ali, ou seja, todo mundo sabia que tu não estava em casa. Agora a gente não recebe mais jornal. Tá, mas como é que eu simulo, por exemplo, a minha presença na minha casa? Eu tenho lâmpadas, ou eu posso fazer automação da iluminação, porque tem a lâmpada pronta, né? E eu posso fazer esse circuito aqui. Isso deixou de ser complexo. Eu vou lá e só substituo o interruptor da pessoa por um interruptor inteligente e aí eu posso programar cenas. Então, tipo, sair modo viagem. Bom, a lâmpada vai acender até às 11 da noite, depois desliga, e depois liga às 3 da manhã. Tipo, fui no banheiro, alguma coisa assim. Então, é o conforto e é segurança. Né? Não é só aquela automação assim que era... preparar a iluminação para ver o filme, né, da Alexa, né? Não, isso se torna o conforto pro cliente para ele poder ter recurso. E na parte da arquitetura que a gente comentou, como tudo é IP, coloca já na previsão do projeto, vai ter um motor de portão, coloca a elétrica e a lógica junto. Vai ter um interfone. Vocês acreditam que esses interfones que a gente vê tudo funcionando, eu acho muito bacana, porque o pessoal desenvolveu fora, às vezes que eu digo, né, de fazer funcionar. Os caras vão, assim, às vezes recortando entre as pedras da calçada para passar o fio ali direto, ele vai permeando todas aquelas pedrinhas, depois chega lá para dentro e depois entra no prédio. E aí, tipo, porque antigamente os prédios, eles só tinham a porta principal, né? Não tinha grade de fora. Sim. Não tinha nada chegando para lá. Aí o pessoal vai comendo. Só que agora já tá começando a dar o problema nisso aí, porque o próprio cimento já tá cedendo, aí tu imagina umidade e tudo mais. Então, se tu consegue prever isso num projeto, o exemplo que eu dou assim, tu abre o leque pro teu cliente. Porque ele pode escolher de todas as opções, vamos supor, de um interfone lá na porta de fora, disponíveis, ele vai poder escolher. Se ele não tem, por exemplo, lógica, ou não tem a elétrica, tu já começa a restringir o teu cliente. Ele vai ter menos opções, vai ter só aquela opção sem fio, só aquela opção com bateria, sabe? Então, no momento que tu consegue deixar o cliente à vontade para escolher o que ele quer, né, o que é necessário para ele, é melhor. Com certeza. Top, muitas soluções que eu desconhecia. Que legal te conhecer Muito o teu bom. trabalho. Muito bom. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado a vocês pelo espaço. É uma honra estar aqui conversando com vocês. A gente que agradece. A Mostra Elite realmente abre muitas portas, sabe? Tá sendo muito bacana o networking que tá sendo possível ser feito aqui. E essas bandeiras que eu tô levantando de arquitetura e segurança e conforto, né? É mais mais um conforto para o cliente, né? E de se pensar a segurança desde da concepção de um projeto. Isso facilita demais. Com certeza. Se você quiser olhar para aquela câmera e convidar o pessoal para te acompanhar, te seguir, conhecer o teu trabalho. Maravilha. A gente, nas redes sociais,
@Golo Soluções, Golo com 2 L's, todas as redes sociais. Dá para acompanhar, dá para a gente conversar. Vai ser uma satisfação aí poder entender e sugerir e construir junto uma solução que realmente faça sentido, né? E que traga conforto e facilidade para o dia a dia de cada um. Obrigada, Alisson. Obrigado, Pamela. Obrigado, Volte Leonardo. sempre. E pra ti que ficou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. A Amostra Elite está acabando, o QR Code está na tela. Não esquece de vir aqui, conhecer todos os espaços, conhecer o Alisson, conhecer a Ju, conhecer o Rambo. Virou mascote aqui da feira já. Então tá, pra ti que ficou até aqui. Todos os links estão na descrição. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Tchau.